Olá pessoal, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao nosso curso de Excel. E nessa videoaula a gente vai estar vendo a função PROC-V. Essa função PROC-V é uma função de procura. Procura e o V significa vertical. Nós temos a função PROC-V e a PROC-H. O H de horizontal, mas nessa aula a gente vai ver o V. É, a gente vai fazer uma procura na vertical. Na verdade, ó, em coluna, certo? Então, para a gente estar trabalhando com essa função, eu tenho aqui um cadastro, onde eu tenho aqui o nome do cliente, o código, o, a data de cadastro do cliente, né? O endereço e o bairro. Na verdade, esse é um resumo do cadastro de nossos clientes. Aqui eu tenho na faixa aqui de 500 clientes, onde a gente já tem feito esse cadastro, né? Então vou aqui mostrar para vocês essa segunda planilha aqui, ó, com o nome aqui de endereço. Por que endereço? Porque o cliente ele ligou, lá nós tínhamos 500 clientes. Desses 500 clientes, esses 20 aqui, ó, aqui nós temos uma lista aqui com 20 clientes que agendaram uma manutenção. Essa manutenção foi agendada nessa data aqui, né? E na hora do na hora do telefone, onde o cliente ligou, ele informou para nós o número do CPF dele, que coincide, né, com o número do cadastro. Então, o número do cadastro de nosso cliente é o CPF dele. Então, quando você agenda uma manutenção, os outros dados aqui, ó, teriam que aparecer aqui automaticamente. Através do que? Através do CPF do cliente, tá? Então vamos lá, qual é a função que a gente vai trabalhar hoje? É a função PROC-V. A gente vai precisar procurar na lista de cadastro através do código do cliente o número, o endereço e o bairro, e também o nome do cliente. Porém, nessa aula a gente vai estar vendo aqui apenas o endereço e o bairro, tá? E no final da aula eu vou explicar por que a gente não vai ver o nome do cliente. Então vamos lá, vamos começar a fazer essa função. Vamos lá, ó, igual a PROC-V, abre parênteses. A sintaxe dela é essa aqui, ó. Valor procurado, matriz, número, índice, coluna, e aqui procurar intervalo. Então vamos ver cada um deles aqui, ó. Valor procurado. O, o nosso valor procurado seria a nossa referência dessa tabela com a outra tabela, da onde a gente vai puxar o nosso dado, que a gente precisa, que no caso o endereço. Então, qual que é o valor procurado que nós temos aqui nessa planilha, para a gente poder servir de referência para a gente puxar o endereço da outra planilha. Sempre o PROC-V vai ser assim, tá? A gente tem uma planilha e a gente quer puxar um dado de um outro local qualquer, seja de um outro documento ou da mesmo documento, porém de outra aba aqui, ó, de outra planilha. Então, o nosso valor aqui é o nosso CPF, que seria o código do cliente, né?
Então, ó, valor procurado vai ser o nosso CPF. Aí ponto e vírgula, aí passou aqui para nossa matriz. Como sempre a nossa matriz, né? A gente vai estar procurando no local onde tem todos os nossos dados. No caso aqui o cadastro, ó. Então você vem aqui, ó, deu ponto e vírgula, você vem aqui no cadastro, ó, já apareceu lá em cima, ó. Cadastro, interrogação, certo? Aí o que acontece? No PROC-V, a gente tem que começar a fazer a referência através do nosso código do cliente. Por quê? Porque o valor procurado ele vai ter como referência essa coluna aqui, ó, que seria a mesma de lá. Então, ó, do valor procurado, é a mesma do valor procurado da outra planilha, da planilha endereço, vai ter que ser a mesma daqui, ó, da planilha onde você vai retirar o segundo dado que você precisa retornar para a planilha endereço. Então vamos lá, ó. Vou pegar aqui, ó, do código do cliente e vou até o final da planilha. Então peguei aqui, ó, a nossa matriz inteira, tá? Uma coisa importante, sempre vamos começar pelo valor onde tem o nosso valor procurado, tá? Então peguei aqui a nossa matriz, ponto e vírgula, índice e índice coluna. Então o número da índice coluna. Nossa referência não era aqui o nosso CPF. Então essa coluna aqui, ó, tá vendo que tá índice coluna? Então essa primeira coluna aqui, ó, onde a gente começou a nossa matriz, vai ser a coluna número 1. E o PROC-V, ele tem um negócio que às vezes não é muito bom. Por quê? Porque ele sempre vai ser do nosso valor procurado para direita, nunca para a esquerda. Então, no caso aqui do nome, a gente não vai conseguir passar para a planilha endereço através do PROC-V. Mas a gente está aqui, ó, na coluna 1, coluna 2, coluna 3. Essa coluna 3 aqui, ó, é o valor que a gente está procurando, que é o endereço do nosso cliente. Então, 1 sempre vai ser o começo da matriz, que vai ser o valor procurado, tá? Então vamos lá, ponto e vírgula, então aqui é a coluna 3, certo? Aí ponto e vírgula, se a gente quisesse o bairro, seria a coluna 4, tá? Se a gente quisesse a data de cadastro, coluna 2. E essa aqui é a nossa coluna de referência, A1, tá? Então vamos lá, ponto e vírgula, agora ele pede aqui, ó, procurar intervalo. E aí eu tenho aqui o verdadeiro e o falso. O verdadeiro é uma correspondência aproximada. E o falso, a correspondência exata. Tá? Então o que é essa. O que significa? Significa o seguinte, CPF o que ele é? Um número que? Exato, certo? Se esse número aqui mudar, ele vai estar errado. A gente não vai conseguir localizar qual é o cliente aqui está relacionado a esse CPF. Se, por exemplo, nessa outra planilha aqui eu vou estar mostrando a referência aproximada. O que seria a referência aproximada? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o número 826206. Se eu colocasse 05, ele é aproximado com 06, certo? Mas nesse caso aqui não, nesse caso aqui eu quero o número exato. Então o que eu vou colocar?
Eu vou colocar aqui, ó, falso. Se, se você colocar falso aqui, você dá um tab, ele vai dar falso. Mas também serve você colocar o número zero, tá? Tanto vai zero como falso, é uma correspondência exata, tá ok? Então vou dar o enter aqui, ó, e eu tenho aqui nosso endereço referente ao CPF do nosso cliente, tá ok? Nesse caso aqui, o que, que eu vou fazer, ó? Vou clicar aqui. Se eu clicar aqui, ó, vai selecionar o que? A minha matriz, certo? Aí eu vou dar um F4 aqui para fazer uma referência absoluta. Eu dou o Ctrl Enter e eu estou permanecendo aqui nessa coluna, nessa célula, e vou fazer a referência relativa. Então aqui agora nós temos o endereço do cliente que abriu o chamado, um chamado de manutenção, certo? Vamos lá, ó. Só para confirmar, eu vou copiar esse CPF aqui, ó, e vou aqui em cadastro. Aqui, ó, esse CPF é da rua José Fernandes Caldas. Então vou procurar aqui em cadastro, vem aqui, vou aqui, ó, localizar. Eu vou estar colocando aqui aquele número, ó. Ctrl V, localizar tudo. Tá aqui, ó. É o Irã. E aqui, ó, Rua Fernandes Caldas. Certo? Então deu certinho lá, tá? E ele vai estar na Vila Santa Teresa. Então vamos fazer aqui, ó. Vou pôr aqui Santa Teresa, né? Vila Santa Teresa. Eu subi aqui, né? Então vamos fazer agora o endereço. O bairro. Vamos fazer o bairro. Antes de fazer o bairro, porém, tem dependendo do que você está trabalhando, você trabalha aqui com uma matriz fixa. Nesse caso aqui, essa matriz vai me servir para mim procurar o endereço e o bairro. Se eu tivesse feito esse cadastro da nossa matriz, o que iria acontecer? Eu ia fazer a nossa PROC V aqui, ó, e não ia precisar buscar a nossa matriz. Se você tem várias planilhas aqui, ó, aqui no caso eu tenho 3, mas você está trabalhando com várias planilhas, você pode estar cadastrando o nome dessa planilha. Como assim? Você vem aqui no, por exemplo, o cadastro, eu vou estar selecionando a minha planilha, a minha matriz. Vamos lá, ó. Antes de selecionar, ó, eu cliquei aqui na primeira célula, da onde eu vou fazer a minha matriz. O que tem aqui na caixa de nomes? O nome da nossa célula que a gente clicou, né? Seria o B3. Então vou estar selecionando aqui, ó. Essa aqui no caso é a nossa matriz, que a gente vai estar usando para o endereço e para o bairro. Você poderia estar cadastrando isso para usar entre muitas planilhas aqui. Então vamos lá. Esse B3 aqui, ó, eu vou mudar o nome dele. Por quê? Porque agora não é só B3, são várias células aí, ó, que estão selecionadas. Então vou colocar esse monte de célula aí, que seria a nossa matriz, vou estar colocando aí como cadastro. Isso seria o nome mais aproximado, né, da sua necessidade. Como eu estou na planilha cadastro, eu cadastrei essa planilha com o nome de cadastro. Vou dar um Enter e tá lá, ó. Permaneceu com o cadastro. Se eu clicar aqui, vai estar com B3 ainda. Porém, vamos selecionar a planilha inteira.
Na verdade a nossa matriz. Vou soltar aqui o Ctrl, o Shift. Ah lá, ó, tá como cadastro. Tá ok? Aí como que a gente vai usar isso aí? Vamos voltar lá no endereço aqui, ó. Vamos selecionar o bairro. Então vamos lá, ó. Igual a PROC-V, abre parênteses, valor procurado. Nosso CPF aqui que está no B3, ponto e vírgula, a matriz da tabela. Qual que é a nossa matriz? Eu vou escrever aqui, ó. Eu apertei o C, ó, tá vendo aqui, ó? Então ficou com um desenho aqui diferente e já está selecionado, ó. Você aperta a tecla Tab e tá lá, o cadastro, é a nossa planilha. Ela é a planilha inteira. Quando você fazer a referência relativa, você não precisa travar ela, porque já está travado. É todas aquelas células que foram selecionadas e foi dado o nome de cadastro, tá ok? Ponto e vírgula. Índice e coluna. Tá vendo aqui, ó, que nesse aqui, ó, a gente tinha colocado 3. Por quê? Porque é a terceira coluna. Essa aqui vai ser qual? Vai ser a quarta, certo? Então aqui já está agilizando para você. Você já tem a sua matriz selecionada. Você já sabe que vai ser na coluna 4. Então vamos para frente, ó. Ponto e vírgula, falso. Ó, exato. Ou então o falso, né? Eu vou dar o tab, já vai aparecer o falso. Ou você poderia ter colocado 0. Vou dar um enter e tá lá, ó. Só fazer a referência relativa aqui, ó. Se você clicar aqui em qualquer um desses itens, ó, vai estar lá, ó, cadastro. Tá vendo? Se você vir aqui, ó, você coloca aqui, ó, matriz, vai estar selecionado lá. Você vem aqui, ó, no caso, ele já vai estar toda essa planilha aqui, ó, do CPF até o nosso bairro, certo? Então, tá ok aqui, ó, cadastro, tá vendo? Esse cadastro aqui, ó, é a planilha inteira, do CPF para frente, tá? Então vamos lá. Como eu tinha dito aqui, ó, tá faltando aqui, ó, o cliente. E nessa aula a gente não vai estar vendo terminando essa planilha. A gente vai terminar essa planilha na próxima aula. Por quê? Porque aqui, ó, eu não consigo fazer o PROC-V. Se eu tentar pegar o CPF aqui, ó, o CPF na outra planilha, ele vai estar à esquerda do nosso CPF, do nosso código. E o PROC-V, ele não volta, não vem para trás, ele só vai para frente, ele só vai para a direita. Ele não vem para a esquerda, daqui para cá ele não vem, certo? Então essa planilha aqui, ó, ela vai estar na próxima aula. Por quê? Porque nós temos uma outra ferramenta que a gente pode estar fazendo que nem fosse um PROC-V, tá? Mas na próxima aula. Aqui nós fizemos exato. Eu tenho outra planilha aqui, ó, como alíquota, né? Que a gente vai calcular aqui a alíquota de vários funcionários que eu tenho cadastrado aqui, ó. Eu tenho um funcionário e tenho o valor líquido de salário. Na verdade aqui é um valor bruto. E no final aqui, ó, nós vamos calcular também o valor líquido.
Só que o INSS a gente vai fazer uma referência com o PROC-V. Então vamos lá. Aqui nós temos aqui, ó, uma planilha com os valores aqui. Então de 0 a 1.606,90 centavos, eu tenho aqui uma alíquota de 8%. Acima desse valor de 1.606,91 centavos até 1.844,83 centavos, 9%. 1.844,84 acima, né? Até 3.689,99, 11%. Mas tem uma situação aqui que é o seguinte: eu tenho um salário aqui, ó, de 3.700 e meu último salário aqui, ó, é 3.689,99. Então esse salário aqui, ó, é maior do que esse, certo? Mas no nosso caso aqui não vai importar muito, tá? Por quê? A nossa referência, na verdade, não vai ser essa diferença desse valor para esse. O que acontece aqui? A gente vai fazer uma referência no valor procurado. Em vez de ser exato, vai ser o quê? Vai ser aproximado. Por quê? Porque entre um valor e o outro, existem vários valores. De 0 a 1.606,90 centavos, existem muitos números, né? Uma infinidade aí de números, de valores. Então, por exemplo, aqui, ó, nosso primeiro exemplo aqui, ó, é 1.010,89. Se eu fizer uma referência exata, eu teria que ter aqui, ó, esse valor, 1.010,89, tá? Para mim poder ter uma alíquota de 8%. Então esses valores aqui, ó, eles não são exatos em referência a esses aqui, tá? Em referência a esses. Então ele vai ter que ser aproximado. Nesse caso dessa tabela auxiliar aqui, nós temos algo tipo assim, ó, desse valor para esse aqui, ó, ele tem que ser menor que esse. E esse segundo, ele tem que ser menor do que o terceiro. E o terceiro tem que ser menor que o quarto. E o quarto menor que o quinto. Na verdade, esse aqui, ó, para você fazer uma referência aproximada, a coluna onde está os valores da tabela auxiliar aqui, que você vai puxar a referência, ela tem que estar em ordem alfabética, em ordem numérica. Se ele não tiver em ordem numérica, você vai ter bastante erro na sua tabela, tá? Então aqui, ó, necessariamente vai ter que estar em ordem crescente, para você ter uma referência. Senão a sua referência vai estar errada e os valores também vão sair errados, e alguns com erro mesmo, tá? Você não vai nem conseguir visualizar nada. Então vamos ver como isso funciona, ó. Vamos usar a função PROC-V, abre parênteses, valor procurado. No caso aqui é o que? O nosso salário bruto, certo? Aí ponto e vírgula, a nossa matriz tabela. Nossa matriz aqui, vou tirar um pouquinho aqui para cima. Nossa matriz qual que é? Essa aqui, ó.
Se você reparar aqui, ó, nós temos de 0 a 1.606,90 centavos. Só que, porém, esse 1.606, esse 1.844,83, isso aqui, ó, não vai contar. Por quê? Lembra que a gente tinha dito aqui na outra tabela que nós temos que começar pela nossa referência? Então, aqui é o salário, certo? E aqui é a faixa salarial. Daqui para aqui. Porém, a primeira coluna aqui, ó, é o que vai importar para nós. Então, para 8%, ele vai funcionar de 0 a 1.606,91 abaixo, antes de 91. Antes de 91 centavos. Por quê? Porque 91 centavos já vai ser 9. E a mesma coisa aqui, ó. 1.606,91 até 1.844,83. Olhando para esse número aqui, não para esse. Esse aqui, ó, o PROC V não vai ver, tá? Por quê? Porque a nossa referência é essa aqui. Ele vai estar colocando aqui 83, não porque tem 83 aqui, porque ele é menor que 84. Porque 84 já vai valer 11%. Porque a nossa referência é essa primeira linha aqui, ó, primeira coluna. Então o PROC V vai ser daqui para cá. Então a nossa primeira referência é essa, nossa coluna 1, tá ok? Então eu vou apertar aqui o F4, ele já vai travar nossa matriz, tá? No outro caso lá a gente fez o que? A gravação, a gente colocou nome na nossa matriz. Quando você não pôr nome, você tem que fazer o F4 para poder fazer uma referência absoluta. Então vamos lá, ó, ponto e vírgula. Aí qual é a coluna que a gente vai querer nesse caso, ó? Coluna 1, 2, 3, que é 8% aqui, ó, 8, 9 e 11. Então, coluna 3. Ponto e vírgula. Agora vamos lá, ó. O que a gente tinha falado, ó. Nós vamos colocar o número 1 ou verdadeiro. Por quê? Porque é uma correspondência aproximada. Então vou pôr aqui, ó, verdadeiro. Tá ok? Então vou dar um Enter. Olha lá, ó. Esse valor deu 8%. Tá? 1.800 aqui, ó, vai dar 9. Esse aqui vai dar 11. 1.829 é menor que 1.844. Então vai dar 9. Esse aqui, ó, vai dar 11. Esse aqui vai dar 9. Esse aqui é maior do que esse aqui, ó. Porém, ele é maior que esse aqui. Então, não tem o que fazer. Vai ter que dar 11. Vou fazer a referência aqui, ó. Tá ok? Então deu certinho. A única coisa que faltou aqui na nossa tabela para a gente completar essa aula é assim, ó. Igual ao nosso valor bruto menos, abre parênteses, nosso valor bruto vezes o nossa alíquota. Fecha parênteses, Enter. Por quê? Como é que funciona uma porcentagem? É o número vezes a porcentagem, né? Então a gente fez aqui o número vezes a porcentagem. Se eu tivesse colocado aqui, ó, o número aqui igual ao número, né, vezes a porcentagem, iria dar o quê? Ia dar o desconto, ó, certo? R$100. Por quê? Porque 8% de 1.250 é R$100.
Então, se eu pegar o valor bruto menos, aí abre parênteses, né? Que nem foi feito aqui, ó. Abre parênteses, o valor vezes a porcentagem, que é o C3. Aí eu tenho o quê? Eu tenho o nosso valor líquido. Aí eu vou fazer a correspondência aqui, ó. A referência redativa. E nós temos aí a nossa tabela já completa, ok? Então é isso, pessoal. O que eu queria passar sobre o PROC-V não é só isso, né? Então, você que está nos acompanhando ou entrando pela primeira vez aí, segunda vez, procurando essa função PROC-V, a gente vai terminar na próxima aula com o nome de PROC-V para trás, para a gente poder terminar aqui, ó, que nós colocamos o PROC-V o endereço, o bairro, mas faltou para o cliente. Por quê? Porque o PROC-V não retorna, não vem para a esquerda, somente para a direita. Tá ok? Então vamos terminar isso aqui na próxima aula. Por enquanto, você que tem nos acompanhado aí, entrado no nosso canal, eu agradeço. Espero você até na próxima. Por enquanto, muito obrigado.